Vamos começar nossa série de mensagem de hoje. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para compartilhar conosco, né? Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para compartilhar. Bom dia, Mira. Bom dia, Andressa. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom, todos estão me ouvindo bem, né? Eu vi aí que vocês responderam. Então vamos começar a nossa série de mensagem Relacionamento e Intimidade. O que Deus espera de nós, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre priorizando o seu relacionamento com Deus. Priorizando o nosso relacionamento com Deus. Queridos, que esse ano de 2025 seja um ano onde a gente tenha um relacionamento íntimo e profundo com Deus. É isso que Deus espera de nós. Deus é um Deus de relacionamento. Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o mundo, todo dia, na viração do dia, quando mudava de um dia para o outro, Deus descia ao jardim do Éden e convivia com Adão e convivia com Eva. Deus é um Deus de relacionamento. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele nasceu e começou a se relacionar e convidou 12 homens para se relacionar com ele. Queridos, Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que venhamos a caminhar com ele num relacionamento íntimo e profundo todos os dias. Íntimo e profundo todos os dias. Deus, ele quer nos fazer avançar nesse relacionamento, o conhecendo cada vez mais, o conhecendo todos os dias e se aprofundando na graça e no conhecimento do Senhor. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Carla. Deus deseja fazer da nossa vida uma vida íntima e profunda de relacionamento. Tá bom? Queridos, eu vou só fechar a janela aqui, que as crianças do prédio desceram e elas estão começando a falar, começando a gritar, então só para não atrapalhar a nossa live, tá bom? Pronto, assim fica melhor. Fechando a janela a gente fica mais isolado dos barulhos lá de fora. Queridos, o que Deus espera de nós, o que Deus deseja de nós, é esse relacionamento íntimo e profundo, todos os dias. E o meu desejo, a minha oração, é que você, nesse ano de 2025, venha ter essa experiência de um relacionamento profundo com Deus. É isso que Deus espera de nós, que o seu filho, a sua criação, se relacione com ele. Deus é um Deus de perto, não Deus de longe. Deus é um Deus de relacionamento. E eu quero começar esse devocional lendo duas porções da palavra. A primeira porção está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus, presta bem atenção. Palavras do próprio Jesus Cristo. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Ele está dizendo o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso é relacionamento. Permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, ou seja, um ramo, um galho, se ele não estiver na árvore, ele não produz fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar frutos se não permanecer em mim. Queridos, uma vida de relacionamento com Deus gera resultados. Uma vida de relacionamento com Deus gera frutos. Você quer frutos no seu trabalho? Você quer frutos na sua família? Você quer frutos no seu dia a dia? Isso só vai ser possível num relacionamento com Deus.
Jesus continua dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos. Traduzindo, quem se relaciona comigo, quem permite essa relação de intimidade, dará frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, ele será lançado fora, semelhança do ramo. Quem não permanece em mim seca, que nem um ramo seca. Se permanecerdes em mim, e, Jesus falando, se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. E nisto será glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vocês se tornarão meu discípulo. Sabe como se torna um discípulo de Jesus? Através de um relacionamento. Você se considera um discípulo de Jesus? Você se considera um discípulo que caminha, que anda com Ele, que medita na sua palavra? Esses são os critérios para se tornar um discípulo. Jesus Cristo deixou claro: se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês permanecerem em mim, se vocês se relacionarem comigo, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que será feito, meu Pai será glorificado, e assim vocês se tornam discípulos. Todos são discípulos? Não. Todos são filhos? Não. Filho é aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, e isso nos dá o direito de ser chamados de filho de Deus. O próprio Jesus disse isso. Então permaneça, busque esse relacionamento com Deus. Queridos, eu tenho orado a Deus por uma série de mensagens. E Deus já colocou todas as mensagens de todos os dias no meu coração. Essa é a primeira. Essa é a primeira, priorizando o seu relacionamento com Deus. E Deus quis deixar muito claro que a prioridade que o Deus espera de nós é essa convivência diária através de um relacionamento. Segunda porção da palavra, Salmo 5, versículo 3, diz assim: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo esperança. Sabe o que é isso? O salmista tinha consciência de convivência. Ele diz: de manhã eu já oro, eu já clamo, eu apresento a minha oração diante de ti e aguardo com esperança, porque eu sei que eu terei resposta. O salmista entende que uma vida com Deus é uma vida de oração, uma vida de relacionamento, uma vida de conversa, uma vida íntima e profunda. Bom dia, Renata, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Queridos, entenda uma coisa. Um hábito, grave isso que eu vou dizer, um hábito nunca se forma sem constância, sem dedicação. Um hábito, ele nunca se forma sem perseverança, sem constância, sem dedicação. Bom dia, Helena, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Para você manter um relacionamento com Deus e esse relacionamento se tornar um hábito, essa intimidade com Deus se tornar um hábito, você precisa ter constância, você precisa todo dia buscar o Senhor, você precisa todo dia desejar o Senhor, você precisa todo dia amanhecer no Senhor e viver o seu dia no Senhor. Sabe, não desperdice esse ano. Não faça desse ano de 2025 uma repetição de 2024. Não faça. O que passou, passou. Agora é um ano novo. É um ano extraordinário na presença de Deus. É um ano de intimidade. É um ano de relacionamento com Deus. Queridos, você e eu precisamos ter a consciência. Bom dia, Ilana. Deus te abençoe. Você e eu precisamos ter a consciência que do nosso relacionamento com Deus depende a nossa vida. Grave isso. Do nosso relacionamento com Deus depende a nossa vida.
vida sem Deus é morte. Nada vai para frente, nada se realiza, nada funciona. Então entenda, a minha vida e a sua vida depende do relacionamento com Deus. Estaremos orando, Ilana, em nome de Jesus. Então, queridos, você só vai resolver isso, essa intimidade e esse relacionamento, a partir do momento que você priorizar isso na sua vida. Que isso seja prioridade. Que acima da sua vida mesmo, de todas as coisas, o relacionamento com Deus de forma íntima e profunda seja a sua prioridade, seja a nossa prioridade. Queridos, mude o alvo. Mude o alvo. Que o seu alvo não sejam as coisas, que o seu alvo não sejam os seus projetos, que o seu alvo não seja simplesmente os seus sonhos. Pode projetar, pode sonhar, lógico, Deus espera isso. Mas que o seu alvo e meu alvo seja um relacionamento. Todas as outras coisas, queridos, vão ser consequências desse relacionamento íntimo e profundo com Deus. Todas as outras coisas serão relacionamento íntimo, serão consequências de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Entenda isso. Entenda isso. E eu quero trazer aqui para você 4 coisas que Deus colocou no meu coração nessa primeira mensagem da série Relacionamento e Intimidade, o que Deus espera de nós. 4 coisas de quem prioriza um relacionamento e intimidade com Deus. 4 coisas que você precisa entender, eu e você precisamos colocar em prática, precisamos entender nesse ano de 2025, para vivermos uma vida de relacionamento mesmo entre Deus e nós. Primeira coisa, quem prioriza o seu relacionamento e intimidade com Deus, primeira coisa, desenvolve uma convivência diária com Ele. Relacionamento com Deus não é só dentro de uma igreja. Relacionamento com Deus não é só no momento religioso. Relacionamento com Deus não é só quando você escuta um louvor, uma música que mexe com as suas emoções. Não. Relacionamento com Deus é uma convivência diária com Ele. Você só se relaciona quando você convive. Eu, por exemplo, não posso dizer que eu me relaciono com meu vizinho aqui do prédio, porque eu não convivo com ele. Entendeu? Com a minha esposa já é diferente. Eu posso falar que da minha esposa existe um relacionamento, porque eu convivo com a minha esposa todos os dias. Percebe? O que caracteriza um relacionamento é a convivência diária. Então você não pode dizer que você convive com Deus só os domingos, numa igreja. Que você convive com Deus só quando você abre a palavra para ler a sua palavra. Não. Convivência com Deus tem que ser diária. Relacionamento com Deus demanda convivência. É impossível haver um relacionamento, queridos, profundo, íntimo, entre 2 pessoas, se não houver convivência. Se não tiverem dispostas a passarem momentos juntos. Você precisa estar disposta a passar momentos juntos com Deus. Deus é uma pessoa, Deus não é uma força do universo, Deus não é uma energia cósmica, não. Isso é balela, isso é conversa. Deus é uma pessoa que deseja relacionamento. Então é impossível você se relacionar se você não passar tempo junto com Deus. Isso precisa ser prioridade. Prioridade. Entenda uma coisa, a intimidade ela é construída a partir da convivência. A intimidade é a partir do momento que você tira tempo junto com a pessoa. Deus quer ser íntimo seu. Deus quer que você seja íntimo dele. Queridos, isso é glorioso. O Criador dos céus e da terra, o soberano Deus, aquele que detém todo o poder, quer se tornar íntimo a cada dia
de você e de mim. Você já parou para pensar nisso? O amor de Deus por nós é tão grande que Ele quer estar junto. O amor que Deus tem por mim e por você, pela sua família, pela sua vida, é tão grande, é imensurável, que Ele deseja se relacionar conosco. Quando o povo hebreu, quando aquele povo, aquela nação de Israel estava no deserto, Deus virou para Moisés e pediu para Moisés construir um tabernáculo. O que é o tabernáculo? Era como se fosse uma igreja móvel. Então, quando o povo de Israel parava num determinado momento para acampar, montar suas tendas, eles montavam um tabernáculo. Quando Deus mandava eles saírem, caminharem, eles estavam indo para a terra prometida, desmontava o tabernáculo e seguia a jornada. Por quê? Porque Deus queria estar presente no meio do povo. Relacionamento, intimidade. Queridos, Deus anseia todos os dias estar comigo e com você. Você tem noção disso? Então não perca essa oportunidade. Priorize o seu relacionamento e a sua intimidade com Deus. Isso é questão de vida, questão de vida. Olha que fantástico isso. Observe o que aconteceu com Jesus e os seus discípulos. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 14. Então, Jesus escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. Agora, preste atenção nessa frase. Então, Jesus escolheu 12 homens para ficarem com ele. O Deus encarnado, Jesus Cristo, escolheu 12 homens para ficarem com ele, para caminharem com ele, para aprenderem dele, para serem testemunhas de milagres e para espalhar as boas novas, que é o que fazemos hoje. Então Deus espera de mim e de você uma convivência diária, todos os dias. Queridos, como eu tenho prazer de todos os dias acordar, estar aqui às 6 horas da manhã, no caso dessa semana, às 8 da manhã, no devocional. Eu tenho prazer, porque é o momento que eu estou convivendo com Deus, é o momento que eu estou com Ele, é o momento que eu estou tendo um relacionamento com Ele. A gente está na nossa leitura bíblica anual. Quando eu terminar a live, eu vou ler o Evangelho de João, que a gente está continuando, capítulos 16, 17, 18, 3 capítulos por dia. No final da live eu vou dar alguns avisos, recados, vou reforçar algumas coisas e vou falar sobre essa leitura anual. Mas entenda, busque um relacionamento com Deus diário. Sabe, esse texto que lemos, que Jesus escolheu 12 homens para conviver com ele, para estar constantemente com ele, porque o Senhor entendia, Jesus entendia o tempo de convivência, para aqueles homens serem transformados, para aqueles homens conhecerem a palavra, conhecerem o Evangelho. Isso demandava tempo de convivência. Eles almoçavam juntos, jantavam juntos. Imagina para onde Jesus ia, esses 12 o acompanhavam. Ei, deixe Jesus andar com você. Deixe Jesus caminhar com você. Sabe, queridos, não há nada melhor que um encontro diário com Deus, para Ele se revelar todo dia para você. Grave isso. Não há nada melhor do que um encontro diário com Deus, para Ele se revelar a si mesmo a nós. Então a primeira coisa para você priorizar o seu relacionamento e intimidade com Deus é desenvolver uma convivência diária. Queridos, não espere só cultos da igreja, não espere só momentos religiosos, não. Vida com Deus é mais do que isso.
Vida com Deus é um relacionamento diário. Onde você estiver, você pode estar com Deus. Seja no seu trabalho, seja com a sua família, seja na igreja, seja onde você estiver. Seja exercendo a sua profissão. Amém? Vocês estão comigo? Segunda coisa, segunda lição que precisamos entender para priorizar o nosso relacionamento com Deus, a nossa convivência com Deus. Quem prioriza o seu relacionamento e intimidade com Deus? Lê diariamente a sua palavra. Um dos maiores momentos de convivência que você tem com Deus é quando você lê a palavra de Deus. Queridos, quando você abre a palavra para ler e começa a ler a palavra, é boca de Deus para você. Deus está falando, Deus está ministrando no seu coração. Queridos, todo devocional que eu ministro aqui é baseado na palavra. Eu preciso ler a palavra todo dia. Senão eu não sinto que eu estou relacionando com Ele. Então quem prioriza um relacionamento com Deus, lê diariamente a palavra de Deus. Há quanto tempo você não lê a palavra de Deus? Será que eu estou falando com alguém aqui que há bastante tempo não lê a palavra de Deus? Há quanto tempo? Deus fala através da sua palavra. Essa é a segunda forma de você estabelecer um relacionamento com Deus, lendo diariamente a sua palavra. Sabe, queridos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos encoraja a meditar sobre quem é Deus, o que Ele faz, qual é a sua vontade. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu não sei quais são as promessas de Deus para a minha vida. Ué, não lê a palavra, vai saber como. Ah, pastor, eu não conheço Deus direito, eu não sei quem é Deus. Não. Leia a palavra. A palavra de Deus, nela, contém a sua vontade, os seus planos, os seus propósitos. Sim, Ilana, lê a palavra todo dia. Qualquer porção da palavra que você lê é importante. Estarei orando, Júlio. Depois eu vou pegar o nome de todo mundo e estarei orando, tá bom? Descansa no Senhor. Medite na palavra. É impossível ser íntimo de Deus. É impossível ser íntimo de Deus sem saber o que Ele tem a nos dizer. Como é que você vai ser íntimo de uma pessoa se você não sabe o que a pessoa tem para te dizer? Se um amigo não conversa com você? Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus. É aquilo que Deus quis se revelar à humanidade. Então, queridos, medite nessa palavra todos os dias. Todos os dias. Leia uma porção da palavra. Queridos, eu leio a Bíblia toda, todo o ano, eu leio ela toda, durante um ano. Todos os anos eu faço isso. Eu leio a palavra toda, só que dessa vez eu estou compartilhando com vocês. Quem me acompanha no Instagram está vendo lá todos os dias os capítulos que eu leio e um pequeno comentário que eu faço, porque não cabe ali no Instagram, não pode ser muita coisa, eu faço um pequeno resumo, um pequeno comentário, para ajudar no entendimento daquilo que você leu. Então não tem desculpa, se você deseja ler e não sabe como, me acompanha. Vamos juntos, vamos lendo, vamos caminhando junto. Bom dia, Olívia. Deus te abençoe, querida. Então, queridos, considera a palavra de Deus como um dos maiores meios de convivência e de relacionamento com Deus. Amém? Só um minutinho, gente. Só um minutinho, queridos.
certas coisas não dá para aceitar, né? Aqui não é um canal é canal da palavra de Deus, então a gente precisa tomar algumas providências quando acontecem algumas coisas, tá bom? Queridos, seguimos. Então, não tem como você conviver com uma pessoa, ter intimidade, se você não sabe o que ela quer dizer para você. Sabe, Deus considerava Jó e Davi seus amigos íntimos. Sabe por quê? Pelo fato deles valorizarem a palavra. Deus considerava Jó, Davi, entre outros, porque foram homens que consideravam a palavra, valorizavam a palavra acima de qualquer outra coisa e meditarem nela todo dia. Olha o que diz Jó no capítulo 23, versículo 12, só a parte B. Já reconheceu que dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. Olha só, Jó disse, ele reconheceu, eu dei mais valor à sua palavra que sai da sua boca do que o meu pão de cada dia. Ele colocou a palavra em cima do seu sustento, em cima do seu alimento. Davi disse, Salmo 119, versículo 97, como eu amo a tua lei e medito nela o dia inteiro. Então esses homens se tornaram íntimos de Deus, se tornaram amigos de Deus. Por quê? Porque valorizavam a palavra. Queridos, não abra mão desse livro. Não abra mão de meditar nesse livro, de meditar na sua palavra. Não faça isso. Priorize a palavra de Deus. A minha vida, como eu falei, a minha vida e a sua vida depende disso, desse relacionamento. Então priorize a palavra de Deus. Valorize essa palavra. Tenha ela como prioridade no seu relacionamento com Deus. Tenha ela. Como eu te falei, me acompanha, que você vai ter ali todos os dias os capítulos que estão sendo lidos em uma porção de um resumo para te ajudar nessa jornada, nessa caminhada. Amém? Então a segunda coisa, para manter esse relacionamento, priorizar esse relacionamento íntimo com Deus, é ler a sua palavra. A primeira é desenvolver uma convivência diária, e a segunda é ler a sua palavra. Terceira lição que devemos entender para priorizar esse relacionamento e essa intimidade. Quem prioriza o seu relacionamento e intimidade com Deus, faz da oração um hábito. Faz da oração um hábito. Queridos, oração é um estilo de vida. A oração, ela é um estilo de vida. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu não sei orar. Eu já falei isso aqui várias vezes. E eu respondo para a pessoa o seguinte, você não sabe conversar, porque a oração é uma conversa. A oração é uma conversa entre pai e filho, entre pai e filha. Converse com Deus todos os dias. O problema do ser humano é que ele deixa para conversar com Deus quando o calo aperta, quando os problemas chegam, quando as coisas acontecem. Queridos, ore todos os dias. Se você quer priorizar o seu relacionamento com Deus, priorize a oração. Por isso que a igreja que eu frequento, a igreja na qual eu sou pastor auxiliar, a gente tem toda terça-feira, a tarde da oração na igreja, a partir das 3 horas da tarde. Algumas pessoas vão lá, oramos juntos. E hoje começou a semana da oração, que a gente faz todo início de mês. O que é a semana da oração? A gente vai lá para a igreja às 6 horas da manhã e fica orando até as 7 da manhã, pelas famílias, pelos pedidos de oração. Esses pedidos que vocês colocam aqui para mim, eu levo para lá, oro. Então, queridos, a oração ela é o nosso combustível. Ela prioriza a nossa intimidade com Deus, é um dos momentos mais íntimos. Sabe, o diálogo, ele gera intimidade. Você ora, Deus responde. Você lê a palavra, Deus responde através da palavra. Isso é um diálogo. É uma conversa entre pai e filho, pai e filha. Isso gera intimidade. Isso gera
Relacionamento. Então você precisa fazer da oração um hábito, um estilo de vida, um estilo de vida. Amém? Olha só, Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesus Cristo foi o homem que mais orou na face da terra. Se você ler o Evangelho de Lucas, por exemplo, você vai ver que ele orou mais de 20 vezes. Ele se afastava da multidão. Antes dele escolher os 12 discípulos, aqueles 12 que iam andar com ele, que iam ter uma convivência com ele, ele passou a noite inteira orando. Antes dele fazer essa escolha, ele passou a noite inteira orando. Sabe o que isso nos ensina? Que qualquer tomada de decisão, ela precisa ser resultado de oração. Grave isso. Qualquer tomada de decisão, qualquer escolha, precisa ser resultado de oração. Não tome nenhuma decisão sem orar, por menor que ela seja. Por menor que ela seja. Não deixe de tomar nenhuma decisão antes. Ore. Escolha de forma correta. Olha o que Marcos capítulo 1, versículo 35 nos revela. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Querido, se Jesus sentia necessidade de orar, quem dirá nós? Já parou para pensar nisso? Se Jesus, sendo quem era, Filho de Deus, o Deus encarnado, sentia na alma e no espírito a necessidade de orar, quem dirá nós? Então faça da oração um hábito, um estilo de vida. Não ore só quando as coisas piorarem ou quando as coisas apertarem. Não, ore sempre, acorde orando. Passe o dia em contemplação, pensando em Deus. A oração não precisa ser simplesmente palavras. O fato de você estar pensando em Deus. Queridos, eu estou no carro dirigindo, eu estou pensando em Deus. Quando eu vou no hospital visitar uma pessoa que está doente ou numa UTI, eu vou dirigindo, eu vou orando, Senhor, usa-me, que eu seja um instrumento em tuas mãos, que ao falar não seja minha boca, mas seja a tua falando. Eu vou orando. Faça da oração um hábito. A oração, ela deve ser um hábito saudável na vida de todos os filhos de Deus. Ore, ore. Mateus capítulo 14, versículo 23 também nos diz o seguinte: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Quem despediu da multidão e subiu para o monte orar? Jesus. E ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Tendo despedido a multidão, ele já pregou, ele já falou, ele já ensinou, despediu a multidão, subiu para o monte, sozinho, e ficou ali orando. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Querido, separa um tempo no seu dia. Eu entro aqui nesse meu quarto que eu fiz no escritório, eu entro aqui, oro, fico um tempo aqui. Por isso que eu acordo cedo todos os dias. Porque eu quero ter meu momento de oração, eu quero ter meu momento de devocional. Minha esposa está dormindo, a casa está um silêncio, está tudo tranquilo. Não tenho os afazeres no dia a dia, não tenho os compromissos com a igreja que eu tenho, não tenho compromisso com as pessoas, o dia está começando, está acontecendo. Eu oro todos os dias, eu sinto essa necessidade, e eu sei que é a necessidade do meu espírito, da minha alma. Porque se for depender da minha carne, eu não oro nunca. Se for depender da minha vontade, eu não acordo cedo nunca. Priorize a oração. Amém? Queridos, e quarta e última lição, para priorizar o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade. Quem prioriza o seu relacionamento e intimidade com Deus, esse é fundamental. Quebra vínculos com o pecado. Quebra vínculos com o pecado. Olha o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir,
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Queridos, pecado não gera intimidade. Pecado não gera relacionamento. Gera distanciamento. Deus, ele não está com as suas mãos encolhidas. Ele quer te abençoar. Ele quer conviver com você. Ele quer ter relacionamento íntimo com você. Mas o pecado, se ele não é confessado, se ele não é deixado, esse relacionamento não existe. Jesus restaurou o nosso relacionamento com Deus, mas precisamos manter essa restauração através de uma vida santa. Então, queridos, se você tem algum vício, se você tem alguma coisa que compromete a sua vida, queridos, comece a largar isso. Comece a deixar isso de lado. Comece a ter uma vida nova com Cristo. Comece a ter uma vida de relacionamento com Deus. Quebra todos os vínculos que você tem com o pecado. Seja um vício, seja um comportamento, seja uma postura errada, não sei. E eu não preciso saber. Isso é uma coisa entre você e Deus. Mas se tem algo que te atrapalha, que não permite que esse relacionamento esteja quebrado, se há algo que faz esse relacionamento quebrar e desfazer, olhe, confesse a Deus, fala, Senhor, me perdoa. Perdoa os meus atos, perdoa as minhas atitudes que não alegram no teu coração e restaura o meu relacionamento contigo, a minha vida contigo. Amém? Deus, ele abomina o pecado, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, porque ele sabe que o pecado é destrutivo. Por isso que ele diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Queridos, o pecado nos destrói. Por isso que o mundo está do jeito que está. Olha para o mundo. Olha para o mundo. Onde a família perdeu a sua essência, o conceito de família, ideologia de gêneros, uma série de coisas. Olha para o mundo. Mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Então priorize o seu relacionamento com Deus. Com Deus. Sabe, quando se trata de desenvolver um relacionamento profundo com Deus, há algo que precisa ser abordado com extrema importância, é que Deus é santo. Um relacionamento com Deus de forma profunda, você precisa entender que Deus é santo. Não tem como construir um relacionamento com Deus e continuar em pecado. Ah, pastor, eu não vou pecar mais. Vai, se arrependa e continue em frente. Por causa do pecado, Deus repreendeu o seu povo. Por causa do pecado, Deus repreendeu de forma forte o seu povo. Olha Isaías 29:13, olha o que diz. Isaías 29:13. O Senhor diz, palavras de Deus, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha isso, presta atenção. Esse meu povo, imagina você numa igreja, eu numa igreja, em pecado, e Deus falando, esse povo, essas pessoas se aproximam de mim com a boca, estão louvando, me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Quebre qualquer vínculo com o pecado, para que você possa estabelecer um profundo relacionamento com Deus. Queridos, hoje já não se fala mais tanto em pecado, mas precisamos voltar a falar.
somos pecadores. O pecado nos distancia de Deus. O pecado quebra relacionamento com Deus. Olha para a sua vida. Reconheça aquilo que precisa deixar. Reconheça aquilo que precisa mudar. Provérbios capítulo 3, versículo 32. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam mal, mas é amigo dos que são corretos. Provérbios, escrito pelo rei mais sábio do mundo, Salomão. O Senhor detesta os que praticam mal, mas é amigo dos que são corretos. 1 João capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos relacionamento com Ele, comunhão com Ele, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Presta atenção nesse versículo. Olha a gravidade e a profundidade desse versículo. 1 João capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Jesus, com Deus, e andamos em trevas, ou seja, em pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Queridos, olhar uma pessoa na igreja com as mãos levantadas, orando, adorando a Deus, não quer dizer nada. O importante está aqui dentro. É o que o Senhor disse ao povo, que se aproxima de mim com a boca, que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pare de brincar de ser cristão. Pare de brincar de ser filho, filha de Deus. Viva uma vida correta, uma vida ilibada, uma vida que você busca a santidade todos os dias. É fácil? Não, por causa da nossa carne. É uma luta entre a carne e o espírito todos os dias. Eu já fiz um devocional sobre isso. Mas precisamos nos manter firmes. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: aproxime-se de Deus de forma correta e Ele se aproximará de vocês. Queridos, não há nada, absolutamente nada mais importante do que priorizarmos o nosso relacionamento e intimidade com Deus. Amém? Eu quero finalizar esse devocional lendo Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Esse livro existe na Bíblia, tá? Sofonias, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: o Senhor, o seu Deus, está no seu meio, poderoso para salvar. Ele se alegra em você, com seu amor Ele o renovará. Ele se alegra em você, com brados de alegria. Eu vou repetir: o Senhor, o seu Deus, está no seu meio, no meio do seu povo. Ele é poderoso para salvar. Ele se alegra em você. E com o seu amor Ele te renova. E Ele se alegra em você com brados de alegria. Queridos, relacionamento, intimidade, o que Deus espera de nós? Deus espera que venhamos a desenvolver uma convivência diária com Ele. Ele espera que venhamos a ler a sua palavra todos os dias. Ele espera que venhamos a fazer da oração um hábito. E Ele espera que venhamos a quebrar os vínculos do pecado, aquilo que nos amarra, aquilo que nos distancia e aquilo que entristece o coração de Deus. Amém? Essa é a primeira mensagem, primeiro devocional da série de mensagens que começa hoje. Relacionamento e intimidade. O que Deus espera de nós. Amém, queridos? Essa série vai até sábado. Deus já colocou todas as mensagens no meu coração. Elas já estão prontas. E eu vou ministrá-la todos os dias, até sábado, nessa série de mensagens. Eu tenho certeza que é uma palavra que vai nos trazer de volta para o trilho, nos trazer de volta para a rota correta. E vamos alegrar o coração de Deus. E assim manter o nosso relacionamento íntimo e profundo. Porque dessa forma, viveremos o melhor 2025 possível. Um 2025 extraordinário na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Amém, queridos? Antes de orar, eu já vou dar os avisos, que depois que ora todo mundo já começa a sair, tem os seus afazeres. Continuamos com a nossa leitura bíblica anual. Essa leitura, ela não é online, tá bom? É uma leitura pessoal minha que eu faço todos os dias, todos os anos. Eu leio a Bíblia toda, tá?
E eu sempre começo pelos evangelhos, então a gente está no Evangelho de João. Hoje vamos ler o capítulo 16, 17, 18, se eu não me engano, eu acho que é isso. Deixa eu só conferir aqui, mas eu acho que é isso. O último foi 13, 14, 15. Então hoje vamos ler o capítulo 16, 17 e 18 de João. Tá? Eu ainda não li, que hoje meu dia começou muito cedo lá na igreja. Depois do devocional eu vou ler e já vou postar aí nas redes sociais, no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, procura lá Fernando Melo Filho, começa a me seguir, que eu só posto as coisas, mensagens, tá? É um Instagram próprio para isso, e lá vai estar também o resumo dos capítulos de hoje, amém? Segunda coisa que eu quero lembrar a vocês é que já está pronto o meu devocional Dia a Dia físico, é um livro que eu escrevi, tá? Esse é o segundo, Dia a Dia, 365 sementes de esperança e fé. São 365 mensagens, que é um versículo, uma explicação, uma aplicação, uma oração, todos os dias do ano, tá bom? Eu tenho esse livro aqui, a pronta entrega. Se você deseja, você vai mandar uma mensagem aí para o meu WhatsApp, que ele está fixo aí, tá? Para o meu WhatsApp, dizendo o que você quer, eu te falo como vai ser o procedimento, tá bom? Eu envio pelos correios também e envio para todo o Brasil, tá bom? Então tá aí, dia a dia, 365 mensagens de fé e de esperança, uma dose diária, tá? Então se você quiser, tá aí disponível, tá bom? Então, vamos orar? Agradecer a Deus pelo dia de hoje, agradecer a Deus por essa mensagem que Ele ministrou no nosso coração, e que venhamos a ter coragem, ousadia, força e fé para priorizar o nosso relacionamento com Deus. É isso que Ele espera de nós. Amém? Vamos orar, Senhor Deus e Pai. É no nome de Jesus que nós continuamos na Tua presença nesta hora, gratos, Senhor, por esse momento, grato, Senhor, por esse dia que o Senhor preparou, esse dia que o Senhor colocou diante de nós para ser vivido de forma íntima e profunda com o Senhor. Senhor, o que mais desejamos é nos mantermos firmes num relacionamento, Senhor, contigo. Como é bom estar na Tua presença, como é bom, Senhor, ouvir a Tua direção e andar nos Teus caminhos. Senhor, não existe lugar mais seguro do que andar no centro da Tua vontade. Por isso, Senhor, nos dê força e graça para continuar. Que venhamos realmente a desenvolver uma convivência diária contigo. Que todos os dias venhamos a Te buscar. Que venhamos a desejar estar no Senhor. Que possamos, Senhor, diariamente meditar na Tua palavra, ler a Tua palavra. Senhor, conhecer o Senhor através da Tua palavra. Nos dê coragem, ânimo e força para isso. Tira de nós todo cansaço, toda preguiça, tudo aquilo que nos atrapalha de ler a Tua palavra. Que possamos, Senhor, fazer da oração, de uma conversa contigo, um hábito na nossa vida. Que venhamos a conversar contigo, Senhor, todos os dias, em todos os momentos, pensar no Senhor, pensar nas coisas do alto, alimentar a nossa mente com a Tua palavra, e que possamos estar sempre orando, colocando os nossos pedidos, aquilo que desejamos diante da Tua presença. Pai, eu também quero, Senhor, quebrar todo vínculo de pecado, tudo aquilo que me atrapalha, Senhor, tudo aquilo que vem nos distanciar da Tua presença, seja queimado agora pelo fogo da Tua glória. Eu oro, Senhor, para que vícios sejam quebrados, para que pecados sejam destruídos e perdoados pelo Senhor, e que cada um de nós possamos viver de forma mais leve, tranquila, num relacionamento contigo, priorizando uma vida contigo, Senhor. Ah, Pai, obrigado pela Tua palavra, nessa série de mensagens que o Senhor colocou no meu coração. Obrigado, Senhor, por transmitir a Tua verdade, a Tua palavra, a semente do Teu Evangelho, que isso possa produzir frutos do entendimento no nosso coração, e que possamos viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por essas pessoas que estão online comigo agora. Abençoa cada casa, abençoa cada família. Senhor, os pedidos de oração que foi colocado aqui, que eles possam ser atendidos pelo Teu poder. Que todos esses nomes que foram escritos aqui, Senhor, que todos esses nomes que o Senhor o recebeu, Senhor do Júlio Pontes, possa responder, ter resposta ao desejo do coração de cada um deles, que eles possam ter resposta de vida na família,
nos negócios, no trabalho, na saúde, nas curas espirituais. Todos aqueles que deixaram pedidos aqui de oração, que eles tenham resposta. Depois eu estarei orando também, Pai, para cada um deles, no meu caderno de oração que eu sempre coloco aqui, que eles possam ser tocados por essa oração. Pai, abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa os filhos, abençoa os negócios, que seja um ano extraordinário para todos eles, em nome de Jesus. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que essa palavra de série seja impactante na vida deles, transformador na vida deles, porque a Tua palavra transforma, e que eles possam ser tocados pelo Teu Evangelho. Senhor, abençoa de forma sobrenatural, que eles possam verdadeiramente serem transformados dia após dia. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por estar conosco, Senhor, todo esse tempo, e que verdadeiramente possamos continuar dia após dia na Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra desta manhã. É no Teu nome que eu oro, é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela presença de vocês. E vamos juntos. Hoje foi a primeira mensagem da série Relacionamento e Intimidade, o que Deus espera de nós. E vamos juntos. Vamos juntos, seguindo em frente. Glória a Deus, Dona Heloísa. Que bom, que bom. Glória a Deus. Amém, queridos? Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pelas mensagens de vocês. E vamos juntos. Vamos caminhando aí na certeza de que Deus é por nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela presença de vocês. E amanhã, se Deus permitir, teremos a nossa segunda mensagem dessa série, a partir das 8 horas da manhã. Tá bom? E mais tarde, acompanhe aí as redes sociais, que eu vou estar postando a leitura de hoje do Evangelho. Tá bom? Capítulo 16, 17 e 18. Amém, Ana Paula? Obrigado, querida. Deus te abençoe, viu? Fiquem com Deus. Um ótimo dia, uma ótima semana. E até amanhã, se Deus permitir. Deus abençoe.